traz ótimos exemplos, veja só. Uma construção convencional, o desperdício é de 30%. A casa própria. Já pensou se custasse R$33 mil para construir uma? E como algumas novas alternativas podem ser positivas. Você vai conhecer hoje um projeto super interessante de quê, gente? Casa sustentável. Você vai ver como é que é. Então, tecnicamente é uma casa muito viável, principalmente quando nós levamos em consideração o fator custo. Bom dia, Natália! Bom dia, é isso mesmo, Jane, olha que bacana. Economizar e ao mesmo tempo ajudar a preservar o meio ambiente. Essa é a ideia das construções e produtos ecologicamente corretos. Com criatividade, o que iria para o lixo ganha uma nova função. É uma das alternativas para quem quer contribuir com um mundo melhor. E Minas Gerais traz ótimos exemplos, veja só. Nada de tijolo, nem madeira. Infiltração, mofo, vazamento, muito menos. Esta casa é prática e ecológica. São utilizados apenas 3 itens em sua construção. A estrutura metálica, o revestimento cerâmico e o cimento. Isso aí já reduz o custo drasticamente, reduz a mão de obra e torna-se uma construção hiperviável. O enchimento das paredes e lajes é feito com entulho de outras construções e os módulos vêm prontos para serem parafusados nos pilares, o que simplifica o trabalho da mão de obra. Economia de tempo e dinheiro. Uma casa como esta, de 50 metros quadrados, fica pronta em apenas um mês e custa cerca de R$35 mil, 40% mais barata que as tradicionais. O governo do Rio recebeu 5 bilhões de reais para a construção de moradias, para solucionar aquele problema das encostas do rio. Através do processo de construção comum que eles usam, daria para construir mais ou menos umas 70 mil unidades, com 3 bilhões. Tem que sobrar uma parte desse recurso para fazer a infraestrutura. Através desse sistema, a gente conseguiria construir 100 mil unidades com 3 bilhões de reais e ainda sobraria 2 bilhões para infraestrutura. Do lado de fora, nada de caçamba. O entulho gerado aqui é de apenas 3% do material utilizado. Em uma construção convencional, o desperdício é de 30%. Agora de um sonho que todo brasileiro tem, que é ter a casa própria. E já pensou se custasse R$33 mil para construir uma? Ou então que o preço do tijolo fosse a metade? Então vamos ver as novidades que foram apresentadas hoje numa feira de construção civil em São Paulo. 22% dos resíduos coletados diariamente em Belo Horizonte são entulhos produzidos pela construção civil. Mas, além disso, quais são os principais problemas da construção civil tradicional e como algumas novas alternativas podem ser positivas? De acordo com o Ministério das Cidades, 70% das construções nos municípios brasileiros são feitas informalmente. Isso resulta em muitos problemas com o uso de técnicas impróprias na construção e o desperdício de materiais. Os resíduos das construções são prejudiciais ao meio ambiente, mas esse acúmulo pode ser evitado. Belo Horizonte é pioneira na questão da reciclagem de entulho no Brasil, né? O que a gente precisa, e em toda a cadeia de resíduos, talvez, é dar valor aos resíduos. Quando você põe valor nos resíduos, você cria cadeias econômicas e sociais também. Se descartada adequadamente, o entulho pode ser reaproveitado. A construção civil gera muitos impactos para o meio ambiente. As edificações consomem em média 12% da água doce, 70% da eletricidade, emitem 40% dos gases estufa e geram 65% dos resíduos. Este engenheiro desenvolveu o projeto Sistema Moderno de Construção. O objetivo é construir casas reaproveitando o entulho de outras obras. Se eu quiser
torná-la ecologicamente correta e economicamente mais viável, eu posso usar o entulho. Eu faço uma mescla de entulho com cimento, entulho e cimento. Ou então eu posso fazer um concreto de entulho. As alternativas sustentáveis nem sempre elevam o preço final da construção. O baixo custo, mesmo em relação às convencionais, pode até surpreender os consumidores. Eu não imaginei nunca que ia chegar num resultado tão prático, tão bom, e um preço que chega a ser 40% mais barato do que a construção convencional. Você vai conhecer hoje um projeto super interessante de quê, gente? Casa sustentável. Você vai ver como é que uma casa pode ser construída. Quer dizer, a gente sabe que pode, né? Mas vamos ver mais um exemplo. Casa que é construída assim, gastando menos, destruindo menos, usando coisa que já foi usada, né? Quer dizer, reciclando. Conhece só. A partir do momento que passou a ser um tema mundial, eu tive essa preocupação em tentar desenvolver uma construção que fosse sustentável. Mas você não pode imaginar sustentabilidade sem ganhos reais. O fator ecologicamente correto, sustentabilidade, principalmente vem. Primeiro, é uma construção que não gera entulho. Segundo, ela consome entulho de outras construções, sem precisar tratar o entulho. Tecnicamente, ela é muito forte, muito bem estruturada, que era feita com estrutura metálica, revestimento cerâmico e concreto. Então, tecnicamente é uma casa muito viável, principalmente quando nós levamos em consideração o fator custo. O custo dela é muito baixo, chega a ser 40% mais baixo do que as construções convencionais, e o tempo de execução dela é muito mais rápido. Uma casa dessa, que seria normal você levar, com esse nível de acabamento, você levar 6 meses para construir, nós conseguimos construí-la em 30 dias, com 2 pessoas sem muita experiência. O processo construtivo é muito simples, né? Primeiro, eu venho com toda uma armação metálica de aço e faço o esqueleto da casa. Depois, eu uso revestimento cerâmico para servir de forma nas paredes e encho de entulho, argamassa e água. Automaticamente eu tenho as paredes erguidas. A terceira etapa seria a laje. O revestimento, o mesmo revestimento que eu usei nas paredes, eu vou usar para revestir a laje maciça. Depois, o processo do telhado, que é o mesmo revestimento que eu usei nas paredes e na laje, eu uso para fazer o telhado. Do ponto de vista estético, o telhado é uma das partes mais interessantes da casa. Por ele ser vitrificado, é a mesma cerâmica que eu usei nas paredes e na laje eu estou usando no telhado. Por ele ser vitrificado, ele não absorve a água da chuva, né, eventualmente. Ele, por não encharcar, ele vai ficar mais leve, mais bonito e sempre com uma aparência de novo. Ele não fica com aqueles resíduos de mofo, de infiltração na telha colonial, por exemplo. Um bom exemplo, né?